está o seu coração? Então, o teste da obediência. Aqui está, foi daqui então que saiu o título da mensagem. Mas vamos em frente. Diz assim ainda, quando ele acaba de oferecer o holocausto, sabe o que Saul vai fazer? Ele vai tentar ainda se explicar. Ele vai dizer o seguinte, ele tenta negociar com Samuel. Observe o versículo 13. Então disse Samuel a Saul, agisse neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu e te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Veja, o reino de Saul se perdeu aqui. Por quê? Por conta da sua desobediência. Olha só, vou ler de novo o versículo 13. Então disse Samuel a Saul, você agiu neciamente e não guardou o mandamento que o Senhor Deus te deu, que te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. A proposta então é essa, mas pela desobediência desse homem, ele perde então o seu reino. Mas espera aí, Luiz, quantos anos que Saul reinou? De acordo com Atos capítulo 13, versículos 40, diz que ele reinou por 40 anos. Então como que ele perdeu? Mas quando está dizendo assim, é que não, a sua descendência não teria mais parte no reinado. Ou seja, a linhagem de Saul não teria mais parte no reinado de Israel. Então ele se rompe ali mais. O versículo 15 diz assim, então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim e saiu e contou o povo com que ele tinha 600 varões. O que eu aprendo aqui? Ele está perdido. Eu vejo aqui que ele passa a confiar muito mais no seu coração do que no próprio Deus. Ele está totalmente perdido, que é o ponto 3. O ponto 3, eu separei da seguinte forma: Saul deixa bem claro que não está preparado para batalhar com os filisteus. Porque no versículo 15 ele diz assim, então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com eles, os 600 varões, e Saul e Jonatas seu filho, e o povo que se achou com ele ficaram em Gibeá de Benjamim, porém os filisteus se acamparam em Micmas. E ainda diz o 17, e os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra à terra de Saul. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Heron, e a outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim contra o deserto. Se você olhar aqui, você vai perceber que os filisteus estão muito bem, estão com boas estratégias para poder atacar o povo de Israel, enquanto Saul está totalmente perdido, desconectado com Deus, e os filisteus estão avançando. Irmãos, esta guerra de Israel com os filisteus, nós enfrentamos também. Nós temos os filisteus dos nossos dias para ser derrotados. A pergunta é, como é que nós vamos entrar numa guerra? Só que a nossa guerra, de acordo com Efésios, ela diz que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades celestiais. Agora eu pergunto, nós como cristãos, será que realmente nós podemos ir para uma batalha? Nós podemos ir para uma guerra? Ou vamos fazer como soldados de Saul? Começaram a entrar pelas cavernas, pelos becos, pelas covas. Quando então o inimigo das nossas almas vier nos atacar, o que nós vamos fazer? Nós estamos preparados para a guerra? Estes são os filisteus dos nossos dias, principados e potestades do ar. Como é que nós vamos enfrentá-los? A Bíblia diz em Efésios 6 que nós temos ali um arsenal espiritual que está à nossa disposição. Ele vai falar da oração, ele vai falar das armaduras espirituais, ele vai falar do capacete, palmo divinamente inspirado, ele vai falar das sandálias que nós temos que colocar nos nossos pés, mas ele também vai falar dos dardos inflamados do maligno. Então nós temos que nos vestir e nos revestir da autoridade e do poder de Deus para tratarmos e batalharmos contra os principados e potestades do mar. Nós temos que sim, e ele vai tratar também muito bem da oração. Então é por isso, mais uma vez, igreja, nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. E eu quero mais uma vez dizer, se tudo isso que aconteceu aqui hoje, e glória a Deus por isso, por essa atmosfera que está acontecendo até agora, é porque
porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espadas nem lanças. Perceba, versículo 19, eu vou ler de novo. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Os filisteus tinham uma habilidade, eles trabalhavam muito bem com ferro, eles faziam os armamentos com ferro, então era a única nação ali ao redor que tinha esta habilidade, enquanto Israel ia com suas armas de madeira, de bronze, ou até mesmo de cobre, sem condição nenhuma de lutar. Então vejam o despreparo mais uma vez da nação de Israel. Isso nos traz mais uma vez um alerta. Nós temos que estar totalmente preparados para a batalha, porque o dia mau, irmãos, a Bíblia diz que o dia mau vai chegar. O dia mau vai chegar, não comigo não, como foi muito bem pregado pelo nosso irmão Samuel. Não, você é crente, isso não acontece. Irmãos, não se iluda, o dia mau vai chegar. Você está preparado para o dia mau? Você tem se preparado para o dia da grande batalha? Não, mas eu sou filho de Deus, eu sou filho do rei. Não tem problema, mas o dia mau vai chegar. Chegou para o povo de Israel aqui, que estava totalmente despreparado. Mas Saul e seus soldados, sem nenhum armamento, sem nenhum preparo, não buscou Deus, nem estratégia, nem nada. E tentou ir para a batalha de forma totalmente aberta. Como que vai lutar com um povo que é especialista em ferros, em armamentos? Naquela época, pelo menos. Nós vimos então que a nação de Israel estava totalmente despreparada. Eu queria dizer agora para você, fazer uma breve aplicação, para nós já caminhamos para o final. Eu queria dizer para você o seguinte: os erros de Saul servem para nós como aprendizado. E a pergunta é: quando é que nós nos identificamos com Saul? Nós vimos lá atrás que Saul foi orgulhoso, nós vimos lá atrás que Saul foi soberbo, nós vimos lá atrás que Saul foi mentiroso, nós vimos lá atrás que Saul tocou trombeta. Será que dentre estes requisitos nós não fazemos nada disso? Estamos em paz com Deus, esses requisitos? Nós não mentimos, não tocamos trombeta, não somos vaidosos, não somos orgulhosos. Agora nós pensamos, porque isso, se estiver acontecendo isso em nossas vidas, significa que nós estamos se identificando com Saul sem nós nos percebermos. Saul começou muito bem o seu reinado, mas não soube obedecer a Deus, terminou de forma péssima. Irmãos, ele terminou de forma terrível. Então o importante não é como começa, irmãos, é como você termina a sua carreira. Paulo diz bem claro no livro de Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não é como começa, é como você vai terminar. Como você vai terminar o chamado, como você vai terminar a sua carreira. Então não é como começa. É interessante pensar também que Saul, quando começou, ele foi usado por Deus. Se nós olharmos ainda no capítulo 10 desse mesmo livro, nós vamos ver que Saul profetizava, irmãos. Olha que interessante. E significa dizer que Saul foi usado por Deus. E aqui eu abro um parênteses e digo para você: o que é mais importante? Ser usado por Deus ou ser aprovado por Deus? O que Paulo nos diz sobre isso? Sabe o que Paulo diz? Você precisa ser obreiro? Não é usado? Então você tem que ser um obreiro aprovado, não é obreiro usado. Porque usar, desculpa meu irmão a expressão, até uma jumenta Deus usou. Mas o que ele requer de mim, de você, de nós, é que sejamos aprovados por ele. Então, que nós não entramos pelo caminho de Saul, a desobediência, a impaciência, a mentira, o orgulho, a vaidade, a soberba, a arrogância, a prepotência. Que nós não entramos por esse caminho. Mas ainda dentro de que nós estamos falando, ele fez o que não deveria fazer, ofereceu sacrifícios, foi impaciente, colocou a vida do povo em risco. Irmãos, pense numa coisa: se nós somos desobedientes a Deus, eu como chefe de família, você como chefe de família que está aqui, você pode colocar a sua família
em risco, cuidado com o que você vai fazer. Porque Saul colocou uma nação em risco, por desobediência. E aqui vai um alerta: não coloque a sua vida, não coloque a vida dos seus familiares em risco, porque você acha que você tem que fazer do jeito que você quer. Não faça isso em nome do Senhor Jesus. Peça conselho, vá à presença de Deus e Ele vai lhe orientar. Mas uma outra coisa que Ele nos ensina: em todo tempo, Ele tentou justificar os seus erros, não mostrando arrependimento, quebrantamento diante de Deus. Diferente de Davi, que também pecou, mas buscou Deus, né? Davi foi diferente, o segundo rei foi totalmente diferente. Nós não vamos ver em nenhum momento Saul se aquebrantando, Saul pedindo perdão a Deus. Em nenhum momento nós vamos ver. Nós vamos ver que o seu coração estava obstinado, duro. E aí, sabe o que eu entendo, igreja? Não tente justificar os seus pecados. Pecados não é para ser justificados, pecados é para ser confessados. Sabe o que Provérbios 28:13 diz? Diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Veja, confessar, a primeira fase; deixar, a segunda fase; e alcançar misericórdia, a terceira fase. Confesse, deixe, e você vai alcançar misericórdia. Não tem que se justificar. E é o que Saul fez no diálogo com Samuel. Não, eu estava, sabe, a situação era essa, os filisteus estavam chegando, eu tentei. Irmãos, o pecado não se negocia, pecado tem que se confessar. No pecado nós temos que chegar diante de Deus, abrirmos os nossos corações, confessarmos. E aí, sabe o que 1 João diz, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Amém. O pecado não tem negociação, é confessar e deixar, e assim nós alcançamos misericórdia da parte de Deus. Mas é interessante ainda, outra coisa que eu vejo ainda aqui dentro dessa aplicação: não seja como Saul, não tome decisões precipitadas, busque a Deus, não coloque sua vida e das pessoas ao seu redor em risco, não tente assumir responsabilidades que não é sua. Faça aquilo que Deus pediu para você, nada mais. Você vai assumir responsabilidade que não é sua. Por quê? Às vezes, por um motivo de que eu fico imaginando, eu estava ali pensando comigo, eu vejo essas crianças no dia de hoje. Imagine se eu for querer liderar o departamento infantil. Irmãos, vai ser um desastre. Quem sou eu para liderar o departamento infantil? Eu vi os irmãos aqui cantando: não, eu quero liderar o infantil. Quem sou eu? Então, irmãos, não queira fazer aquilo que Deus não te chamou. Mais uma vez, fique na posição que Deus te colocou. E todos nós temos um chamado específico. Veja, Saul foi fazendo aquilo que não estava na sua alçada, aconteceu um desastre. Mas eu queria comparar agora dois tipos de reino. O primeiro reino é representado por Saul, que é acompanhado de arrogância, soberba, autoconfiança, impaciência, desobediência, medo e morte. Este é o reino que representa Saul. Mas existe um segundo reino, que é representado pelo nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, que representa paz, alegria, justiça, esperança, humildade e vida eterna. Este é o nosso Rei dos Reis, este é o Rei eterno, este é um Rei que não passará, que não tem fim, enquanto o reinado de Saul foi limitado, enquanto o reinado de Saul foi temporal. O reinado do nosso Senhor e Salvador, Ele é atemporal, ou seja, Ele não tem tempo. Então, se nós estamos falando de dois tipos de reino, nós também temos dois tipos de reino. Temos que lançar a pergunta para a igreja: quem é que está reinando no seu coração? De novo, quem é que está reinando no seu coração? É Saul? Ou é Cristo? Quem está reinando no seu coração? Não, Lúcia. Aqui quem reina é Jesus. Mas e as suas atitudes, meu irmão? E os seus comportamentos? Será que realmente é Cristo que está reinando no seu coração? As suas atitudes te denunciam por si próprio. Olhe para as suas atitudes e veja se é realmente Cristo que está reinando no seu coração.
o seguinte: só existe uma forma de sermos aprovados por Deus no teste da obediência. Sabe como? Você quer ser aprovado no teste da obediência? Eu quero pegar esse personagem daqui que nós precisamos hoje dizer: destrone Saul do seu coração. Tire Saul do seu coração. Não permita que ele faça parte. Tira ele, lança fora. Deixe que arranque fora Saul do seu coração. E aí sim, você vai ser aprovado no teste da obediência. Uma outra coisa que eu quero deixar para nós pensarmos. Eu estava pensando, como pode, há quase 3.000 anos, ou um pouco mais, Saul já está morto. Como pode Saul reinar no coração, nos corações de alguns crentes ainda nos dias de hoje? Foi a pergunta que eu fiz para mim. E sabe qual foi a resposta que eu encontrei? Em Romanos capítulo 6, de versículo 23, a parte A. O salário do pecado é a morte. O que é que Saul representa? Saul representa o pecado. O pecado gera a morte. Mas dentro desse mesmo versículo, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eu quero dizer com isso? Se existe Saul que representa a morte, eu estou falando de um rei que representa a vida. E este rei é o nosso rei, Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. E um dia ele veio como ovelha ao matadouro. Ele veio como servo, mas de acordo com o Apocalipse 19, versículo 16, ele vai voltar, sabe como? Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele vai vir buscar a sua igreja. E como foi cantado aqui hoje, ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja. Não é promessas de homem, não é promessas de político. Eu estou falando que a Escritura nos afirma, Apocalipse 19, 16, ele vai voltar montado no seu cavalo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja Deus. Mas sabe o que eu fico pensando muitas vezes? Muitas vezes nós ficamos vivendo um dia de sexta-feira. O que você quer dizer com isso, Luiz? Sexta-feira foi o dia que Cristo morreu. E nós ficamos presos na sexta-feira. Ele morreu e ele morreu. Não, irmãos. Nós temos que pensar no dia de hoje, no domingo. A Bíblia diz que ele morreu, como nós vimos também através dos cantos. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós estamos vivendo esse domingo. Nós começamos na manhã celebrando. E não podíamos ter, pela manhã, às 6 horas da manhã, estávamos reunidos aqui celebrando a ressurreição de Cristo. E nós não podemos terminar diferente. Acabando esta noite dizendo glória a Deus. Ao terceiro dia, o nosso Senhor ressuscitou. E nós temos vida e vida eterna. Amém. Aleluia. Mas eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta ainda: quem é que vai continuar reinando no seu coração? É Saul ou é Cristo? Lembre-se, Saul representa o pecado, Cristo representa a vida eterna. A escolha é sua. Que Deus os abençoe. Amém. As crianças vão cantar, é isso?